Questão 75 da prova do CFS, primeira turma de 2024, é a questão 75 do Código de Prova número 27. Uma questão bacaninha, interessante, que correlaciona o movimento circular uniforme com o movimento harmônico simples, ou seja, o MCU com o MHS. A questão diz o seguinte: na figura, o ponto P1, esse aqui, executa um movimento circular uniforme, e o ponto P2, esse aqui, ó, executa o MHS, ou seja, o ponto P1 ele vem aqui, ó, fazendo ao longo deste círculo seu movimento periódico e uniforme, e o ponto P2 ele vem aqui como sendo a sombra, é como se a gente tivesse a luz vindo daqui de cima para baixo, né? E aí ele projetasse uma sombra aqui embaixo para esse ponto P1, e aí fica correlacionado o ponto P2 dessa sombra, que ele vai se movendo ao longo da trajetória aqui de P1. Ou seja, ele vai, chega a esse ponto e volta, e fica nesse movimento harmônico simples. Certinho? Então, essa é a descrição da correlação que está acontecendo entre MCU e MHS. Ele diz o seguinte: além disso, observa-se que a velocidade V é a velocidade tangencial, ou seja, é esta aqui, velocidade tangencial do movimento circular uniforme do ponto P1, certo? Então, o ponto P1 ele vem se movimentando e gera essa velocidade tangencial. Ele fala aqui que φ aqui, ó, é a fase no instante t específico, e x aqui, ó, é a abscissa, que representa a elongação em cada momento, ou seja, para cada momento dessa distância da origem aqui do centro do círculo, ele vai alterando. Então vai tendo uma variação dessa posição x. A função horária da elongação descrita pelo ponto P2, ou seja, do MHS, é dada pela equação x igual a 3 cosseno de 4t em unidades do SI, ou seja, metro, segundo. O valor em metros por segundo da velocidade tangencial do ponto P1 vai ser igual ao quê? Ou seja, a gente vai ver a correlação dessa equação que foi dada aqui, ó, do movimento harmônico simples, que a gente vai representar aqui, ó, x igual a 3 cosseno de 4t. Vamos tentar relembrar qual é a equação que a gente utiliza para o movimento harmônico simples. Ele é do tipo x igual a cosseno de ômega t mais φ. Essa é a equação que vocês deveriam ter mentalizado já para a prova. Quando a gente estuda o básico ali do movimento harmônico simples, a gente aprende essa função da posição do movimento harmônico simples, que corresponde justamente a essa situação que a gente está vendo aqui. Aqui nós temos aqui a aplicação de um caso concreto desta equação. Ou seja, nós buscaremos na equação que foi dada na questão quais são os elementos correlacionados aqui. Então, por exemplo, nós temos aqui o primeiro coeficiente, esse 3 aqui, ó, ele corresponde ao quê? Ao A, a amplitude desse MHS. Ou seja, podemos dizer que a amplitude máxima, a elongação máxima, é igual a 3 metros. Certo? Temos aqui agora o lado da função trigonométrica, cosseno de 4t. Qual o elemento que está ligado aqui à variável t? É o 4, o coeficiente. Ou seja, esse coeficiente 4 ele corresponde ao ômega, velocidade angular do movimento harmônico simples. Então temos aqui que a velocidade angular é de 4 radianos por segundo. Essa é a velocidade angular, certo? Por último, a gente vê que depois do 4t nós não temos mais nenhum elemento, ou seja, podemos dizer que esse φ, essa fase inicial do movimento, é igual a zero, certo? Então vamos colocar aqui embaixo, só para a gente ter tudo mapeado, φ igual a zero. Então nós temos aqui mapeados todos os elementos que constituem essa equação do movimento harmônico simples. Daí em diante, qual a nossa tarefa? A gente tem que descobrir qual vai ser essa velocidade tangencial aqui. Bem, daí a gente vai lembrar que existe uma correlação dessas grandezas angulares entre os dois movimentos. Ou seja, a velocidade angular com que ocorre o movimento harmônico simples é o mesmo movimento angular que acontece aqui no movimento circular uniforme. Ou seja, eu posso dizer que a velocidade angular do ponto P1, embora eu não possa dizer que é a velocidade tangencial,
seja a mesma velocidade linear que tem aqui no eixo x do ponto P2, ou seja, P1 e P2 têm velocidades escalares distintas, valores de módulo distintos. Entretanto, suas grandes correlações angulares são idênticas. Posso dizer, então, que a velocidade angular do ponto P1 é a mesma do ponto P2. E nós sabemos que a velocidade linear ela é definida pela relação da sua velocidade angular vezes o raio associado. Isso vale para qualquer correlação de grandezas lineares e grandezas angulares no movimento circular uniforme. Então nós temos, por exemplo, aqui que se nós fôssemos analisar a aceleração angular com a aceleração linear, nós teríamos essa mesma correlação. Multiplicando a grandeza linear por r, nós chegamos à grandeza angular. Se nós tivéssemos, por exemplo, aqui uma posição angular φ, ela é igual à sua posição linear vezes o raio também, ou seja, todas as grandezas lineares multiplicadas pelo seu raio representam a grandeza angular. Dito isso, o que nós precisamos saber aqui é calcular qual é essa velocidade tangencial aqui, que é a velocidade linear do ponto P1. Então, nós utilizaremos essa equação que acabamos de demonstrar, nós já sabemos qual o valor de ômega, que é 4π radianos, ou seja, a velocidade V é igual a 4 radianos por segundo, vezes qual o raio. Aí vamos ter que interpretar novamente aqui. O que corresponde esse Azinho aqui, ó? Esse A aqui, esse que está aqui, elongação máxima, amplitude do movimento, ou seja, a elongação máxima é a distância do ponto da origem até este ponto aqui máximo, ou seja, representa justamente o raio do movimento circular uniforme. Então nós temos que esse raio aqui é justamente esse Azão, que é 3. Com isso, a velocidade ela fica igual a 4 vezes 3, 12, e no SI ele fala aqui, ó, no SI todas as grandezas são dadas no Sistema Internacional de Medidas, é igual a 12 metros por segundo, que vai ser correspondente a qual letra? Igual a letra C.